Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Vamos continuar com mais um treinamento TJ São Paulo, outro nível, Código do Processo Civil. E como sempre, eu falei meus treinamentos. Boa, boa, menino, boa, menina. Maravilha, good vibe. Isso mesmo. Primeira questão, essa foi uma prova, acredito eu, de acho que 2021, não lembro direito a data dessa prova, mas foi uma das primeiras do TJ aí, que eu participei. Hoje nós discutiremos sobre as questões. Primeira questão, Mariana estava voltando, deixa eu puxar aqui que fica mais fácil, ó. Mariana estava voltando para casa com um carro dirigido por um motorista de aplicativo. No trajeto para casa, o carro capotou em uma curva e, como consequência, Mariana ficou internada por 3 semanas, experimentando diversos gastos médicos. Buscando ressarcir seus gastos, Mariana propôs ação de indenização por danos materiais em face de Kleber. Mariana versus Kleber, o motorista, alegando que ele foi imprudente e estava trafegando acima da velocidade permitida na via. A ação foi proposta perante a 5ª Vara Civil da Comarca de Santa Madalena, cujo chefe de secretaria é amigo íntimo de Kleber. Então você vai fazendo as associações, é claro que eu já fiz por cores aqui. Kleber está de azulzinho. E o chefe de secretaria é amigo íntimo de Kleber. No momento de produção das provas, o juiz nomeou o perito para averiguar se Kleber estava trafegando ou não acima da velocidade permitida. Kleber nomeou seu assistente técnico para auxiliar da perícia. Então, veja aqui, ó, no momento da produção de provas, o juiz nomeou o perito para averiguar se Kleber estava dirigindo e Kleber nomeou o seu assistente técnico de confiança. O assistente técnico, no entanto, era proprietário de um imóvel que Mariana alocava e autor de uma ação de despejo que estava em fase de recurso perante a 2ª Vara Civil. Então, a ação ele era proprietário do imóvel em que Mariana alocava e autor da ação de despejo que estava em fase de recurso na comarca. Ele estava ação de despejo, mas não está falando aqui nem que o despejo era também contra Mariana. A gente vai lendo e vai descobrindo aqui. Diante da situação hipotética, Mariana poderá alegar que, em relação ao processo de indenização, o assistente técnico é impedido. Então a gente já vem aqui, ó, pega a palavra impedido, gente, chefe de secretaria, assistente técnico. Então, o assistente, as questões de impedimento, elas vão dizer muito mais em relação ao juiz, não é? A gente vê aqui no resuminho, tá vendo? Ó, impedimentos do juiz em outro grau, quando estiver postulando, como for parte no processo, figure como parte, aí vai. E a questão de suspeição tá no resuminho aqui, não vou detalhar agora, porque vamos ficar na questão. Então, o assistente técnico é impedido? Então, vamos lá, quem que é o assistente técnico? O assistente técnico era proprietário do imóvel. Então, quem nomeou o assistente técnico? Kleber, a parte aí, nomeou o seu assistente técnico, enquanto o juiz nomeou o perito. Aquele perito não pode ter vínculo com o processo nenhum. Aquele perito não pode ter vínculo familiar com o juiz também nenhum, nem com as partes, veja. Mas não é aquele perito, a gente está falando aqui do assistente técnico, aquele de confiança de Kleber. Mesmo que ele esteja aí, como está falando aqui, que ele tem um despejo, não está nem falando que é contra a Mariana essa ação de despejo, mas está falando que tem uma ação de despejo aqui, que pode ser qualquer ação. Ele é impedido? Não. O assistente técnico também de Kleber, ele é suspeito em relação ao processo contra a Mariana, a ação de despejo também não é, né?
o chefe de secretaria é suspeito, aí a gente já vai para o chefe de secretaria, mas vamos deixar aí. O chefe de secretaria é impedido, os impedimentos dizem mais respeito ali ao juiz, a parte no processo. O chefe de secretaria não tem nenhum vínculo de impedimento ali que vai fazer com que o processo pare por conta disso. Tanto o chefe de secretaria como o assistente técnico são suspeitos? Não são, gente. O chefe de secretaria, e sim, o chefe de secretaria é amigo íntimo de Kleber. E aí o chefe de secretaria pode, sim, a gente alegar suspeição? Pode sim. Nesses casos, meus amigos, minha amiga, o mais correto é esse aqui, ó. O C, o chefe de secretaria é suspeito. Por que ele é suspeito? Porque ele é amigo íntimo de uma das partes, né? Amigo íntimo, a suspeição aqui, o artigo 145. Veja, amigo íntimo, artigo 145. Então, a suspeição vai ocorrer quando o amigo ou inimigo da parte ou do advogado, quando houver essa situação. Foro íntimo não declara razões. O próprio juiz também pode declarar, na questão de foro íntimo, não precisa declarar razões, tá? Interessado no julgamento da causa, quando uma parte for credora, devedora de seu cônjuge, parente de primeiro grau, quando recebe presente, aconselha, paga. E aí vai, aqui tem bastante coisinhas do resumo, ó, tá bonitinho, tá muito bonitinho. Depois, se quiser, eu faço só uma parte só do resumo, vocês falam aí, tá? A gente fala só do resumo, mas vamos falar muita coisa ainda. Então, a gente está aqui. Gabarito, né? Essa questão é a C, segue a vida. Vamos lá. A citação do réu poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu executado ou o interessado, salvo para evitar perecimento de direito, ok? E aí, vamos lá, a citação do réu, aquela parte que a gente viu lá, a citação do réu. E aí tem uma parte que a gente não vai citar as pessoas, o réu aqui. Então, os noivos, 5 dias ao casamento, os 5 primeiros dias. Vamos para o resuminho aqui que fica mais fácil. Ó, toda aquela parte de citação tá com o resuminho pronto aqui também. Lindo, lindo, lindo. E aí a gente vai para essa parte aqui, ó. Não cita artigo 242. Culto religioso, enquanto te durar o culto religioso, não pode citar. Noivos também não vai citar em 3 dias. Noivos, 3 dias. Não cita o doente grave, enquanto grave seu estado. Não cita o parente do morto em 7 dias, aí a missa de 7 dias, o luto, né? E aí, em relação ao parente, ó, 2º grau, tá? Enquanto a gente fala na impedimento ali, suspeição 3º grau, aqui na citação é 2º grau, preste atenção. O mentalmente capaz, ele não é citado, só que no caso do mentalmente capaz, essa citação, ela não impede, não é que vai parar. Cita, o juiz nomeia o médico em 5 dias, dispensa se a família se apresenta uma declaração médica. Mas então vai ter o processo vai continuar, não é que para. Aqui no caso do parente de 2º grau, a citação não vai ser feita. Doente grave não vai ser feita enquanto grave o estado. Noivo em 3 dias não vai ser feita. Citação artigo 242. Luto de 2º grau são 5 dias para o novo casal, são em 3 dias durante o culto religioso. Eu não vou citar. Não haverá citação do mentalmente capaz, porém o curador, o juiz vai nomear, vai citando a pessoa do curador. Dá uma procurada lá, que tem essa musiquinha aí para vocês também decorar, tá bom? Aí cita na pessoa do curador. Agora que a gente já está melhor, fizemos o resumo rapidex. Vamos para a próxima aqui, ó. Então, noivo, são quantos dias? Luto de 2º grau são 7 dias para o novo casal, são 3 dias durante o culto religioso. Eu não vou citar. Então, o noivo é 3 dias, né? O luto de 2º grau são 7 dias, para o novo casal são 3 dias. Aqui já está falando 5.
Pegou aí? Conseguiu entender? Ali já estava falando 5, ó. Então, noivo, 5 dias não é a. Vamos lá, do cônjuge, do companheiro ou de qualquer parente do morto, de qualquer parente do morto, veja, o luto de segundo grau são 7 dias, e aqui não é de qualquer parente do morto, né? O luto de segundo grau são 7 dias, de qualquer parente do morto, tá até o terceiro grau? Não, até o segundo grau, aí sim são 7 dias. A B não é. Do doente enquanto grave seu estado, do doente enquanto grave o seu estado. O luto de segundo grau são 7 dias, para o novo casal são 3 dias. Mentalmente capaz, eu não vou citar. O luto de segundo grau são 7 dias, para o novo casal são 3 dias. E durante o culto religioso, eu não vou citar. Não haverá citação por mentalmente capaz, porém o juiz... Porém, o curador, o juiz vai nomear. Aí citando a pessoa do curador. Então, estamos respondendo aqui cantando, tá? E do doente, enquanto grave o seu estado. Temos o gabarito? Temos. É a C aqui, ó. Captou? Quando se verificar, vamos para D, quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de receber, muita gente caiu nessa aqui, a gente não vai cair porque agora a gente já está mais esperto, né? Então a gente não vai cair. Aí, e de quem estiver participando do culto religioso, desde que aos domingos, não. Qualquer dia aí está protegido pelo Código do Processo Civil, pelo processo aí. Ok? Temos o gabarito, então, do doente quanto grave o seu estado. Citação. Ainda antes desse concurso que está tendo aí 2025 acontecer, eu vou fazer uma parte só dos resuminhos. Para a gente falar só dos resumos, para ver se a gente consegue captar eles bem mais rápido, tá? E aí a gente fica só nos resuminhos, para também não ficar aquela aula muito longa. O que eu quero saber mesmo é se esses resumos estão respondendo as questões. No mínimo, tem que responder as questões. Fez resumo, não está valendo a pena? Tem que responder as questões. Se estiver respondendo, legal, está valendo a pena esse resumo. Ok? Vamos para a próxima. 40. A petição inicial da ação... Aqui, ó. A petição inicial da ação que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento. A exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. A gente está falando que de uma tutela cautelar em caráter antecedente tem que demonstrar a questão do perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Isso sim, vamos decorar. No que diz respeito ao procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, é correto afirmar: a causa de pedir poderá ser aditada no momento da formulação do pedido principal? Para mim, essa daqui já é o gabarito, está muito sim. Então, você faz a tutela, você tem o processo quer que aconteça o processo por conta aí das causas, seu objetivo, só que antes você já precisa que tenha algum resultado, você tem essa importância, aí você pede essa tutela, a gente está falando aqui da tutela cautelar, né, que vai proteger o processo. A gente tem a tutela antecipada também em caráter antecedente, mas a gente está pedindo aqui a tutela cautelar. Então, antes de você realmente iniciar o processo, já fala: doutor, proteja aquela questão do meu processo. O doutor vai, o juiz, a excelência, vai proteger o seu processo. E aí, a hora que você for enviar a petição inicial completinha, bonitinha, com tudo que você realmente está falando, aí você vai e pode ser aditada sim. A causa de pedir pode ser aditada, ok? Gabarito nesse caso é a A. Vamos para B. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é permitida a parte renovar o pedido sob o mesmo fundamento. Veja, cessou a eficácia, deixa de valer aquela tutela cautelar. E aí você pode renovar o pedido pelo mesmo fundamento? Não, não pode. No prazo de 30 dias a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. O pedido principal deverá ser formulado em separado do cautelar. Aí está viajando. Você já fez o pedido cautelar, é que você vai agora só complementar e realmente dizer tudo o que queria dizer em relação ao pedido principal. Não precisa ser em separado, tá?
Aqui está falando deverá. Não, não deverá não. Vamos para D. Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para audiência de conciliação ou de mediação, sendo necessária nova citação do réu. Não, a citação do réu foi para falar que tem um pedido ali cautelar em andamento, que aí precisa ouvir o réu também ou já concedeu o pedido e ouvir o réu também. Mas não precisa de nova citação, ok? Vamos aqui, ó, já anotar. Nesse caso, o gabarito é a A. Maravilhosamente. A A tá feita aqui. Vamos. O resuminho está aqui lindo, ó, tutela provisória que é concedida em caráter de urgência ou de evidência. No caso da tutela de urgência, ela pode ser cautelar, que protege o processo, ou antecipada, que protege o direito. E aí, ambas de urgência, que cautelar ou antecipada pode ser em caráter antecedente ou incidental. Antecedente antes do processo, o incidental que é ali, no meio do processo, artigo 99A, tutela provisória requerida ao juízo da causa. E aí, quando se fala de antecedente requerido ao juízo competente para conhecer o pedido principal. E aí vai a tutela antecipada, protege o direito. Aí tem a tutela antecipada antecedente. A cautelar vai proteger o processo, antecipado antecedente não, se é o que você quer. E aí vai proteger o direito, o perigo de dano, você tem que demonstrar perigo de dano, risco, o resultado útil ao processo. E vai seguindo aqui, ó, gente, ó, maravilhosamente. Antes da gente fazer aquela provinha, sentar na cadeirinha, a gente vai rever isso aqui bonitinho, tá? Vamos para a próxima aqui, 41. Joana assinou um contrato de prestação de serviços com o Pedro. Aqui, ó. Joana assinou um contrato de prestação de serviços com Pedro no valor de R$200 mensais, do qual restou estabelecido que ele entregaria mensalmente em sua casa de campo uma cesta de alimentos. Então, ela assinou o contrato para que fosse entregue a cesta de alimentos. Passado 8 meses de pagamento daquele contrato, Pedro não entregou nenhuma cesta e, por isso, Joana decidiu propor ação de obrigação de fazer em face de Pedro para que ele cumprisse o contrato. Ela já pagou 8 meses aqui, nada da cesta básica. Diante da situação hipotética e considerando que, vamos lá, vamos para as questões. Pedro ainda não foi citado. Joana poderá, até o saneamento do processo, alterar o pedido independente do consentimento do réu. Então, veja, fez a petição inicial, você explicou o que está querendo, e aí o réu será citado. Até aquele momento da citação, você pode alterar o pedido, independente do consentimento, mas está falando aqui do saneamento. No saneamento, o réu já foi citado, aí não dá para alterar sem consentimento, ok? A gente vai chegar lá na explicação. Aqui, ó, a explicação está aqui, ó. Artigo 329, a alteração do pedido ou causa de pedir até a citação não precisa de consentimento. Já no até o saneamento, sim, precisa de consentimento e é concedido contraditório em 15 dias, pode até rolar a reconvenção. E aqui os outros detalhezinhos também que a gente vai trabalhando aí em relação ao procedimento comum do artigo 318. Escreve aí, se está interessado que a gente passe esse resumo, eu passo, ok? Então a gente estava no 41. 41. Olá. Pedro ainda não foi citado. Joana poderá até o saneamento? Não poderá. Logo não é. Vamos lá. Para B, o pedido deve ser certo, determinado, compreendido no principal os juros legais, a correção monetária devendo ser especificado de forma apartada as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.
Não, meu rei, não, 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 não. Inclui tudo no pedido aí, juros, correção monetária e a sucumbência, os honorários advocatícios, tudo você inclui ali. E aí, ó, artigo 332, aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. O pedido deve ser certo, compreendem-se no principal, os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive honorários advocatícios. Aí, continuamos então. A gente já viu que a B não é, porque a gente explicou. É aqui que vem o néctar, vem o mel dessa questão. Ele mistura o que que é? O pedido é cumulativo e o pedido é alternativo. Quando você pode cumular, quando você pode dizer ou uma coisa ou outra. Eu quero que ele me entregue a cesta básica ou me entregue o dinheiro, me devolva o dinheiro. E aí o pedido será alternativo. O pedido é cumulativo quando falo, eu quero que ele me devolva a cesta básica, me devolva o dinheiro, me devolva tudo. Aí sim, é cumulativo. Vamos ver agora aqui a explicação das questões que querem dizer alguma coisa, tem alguma pegadinha. Vamos lá. C. O pedido é cumulativo. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária a fim de que o juiz conheça o posterior quando não acolher o anterior. Veja, esse é cumulativo? Não, que a gente está falando aqui. Juiz, se você não conseguir me conceder esse aqui, me conceda aquele então. Não, isso aí não é acumulação. Acumulação não é os dois. A gente, quando é criança, fala, eu quero os dois. Os dois é acumulação. Então veja que assim não é. Vamos para D. O pedido é alternativo. O juiz assegurar ao devedor o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo, ou de um ou de outro. É alternativo? A tudo indica que sim, está muito bonitinho. Aproveitando, vamos para E aqui também já. Ó. A ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas deverá haver declaração expressa do autor para que sejam incluídas na condenação enquanto durar a obrigação. Veja, prestações sucessivas, aqui no caso é uma questão de prestação sucessiva. O ano inteiro vai ter a cesta básica levando ali na casa da Dona Maria, ela já pagou alguma parte e ela quer que seja cumprido aquilo. Então, prestações sucessivas. Mas, veja, precisa realmente que esteja escrito ali, ó, deve haver declaração expressa? Não. Vocês já estavam falando que o seu caso é de prestação sucessiva. Vamos para aqui, ó. Ó, artigo 323 aqui, ó. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas deverão ser consideradas, essas serão incluídas no pedido. Não está falando que precisa declaração expressa. Independente de declaração expressa do autor e serão incluídas na condenação. Então já está no pedido ali, já pela a sua redação, pela sua causa de pedir, já está incluso ali, não precisa ficar preocupado ou preocupada, ok? Vamos falar do pedido, gente. O pedido, ele é alternativo quando for mais de um modo. A gente está no artigo 325, aqui 325 do Código do Processo Penal. O pedido pode ser genérico, pode ter a questão das ações universais, ainda no pedido no artigo 326, quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, posso fazer o pedido genérico. Depende do réu também, tem muita coisa legal aqui. O pedido também pode ser cumulativo, artigo 327, em um único processo contra o mesmo réu, vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Artigo 325, o pedido é alternativo quando o devedor pode cumprir por mais de um modo, pedido alternativo, tanto um como o outro, primeiro ou segundo, tá? Quando a lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz assegurar o direito de cumprir ou de uma forma ou de outra, entendeu? Nesse caso, o pedido é alternativo. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária a fim de que o juiz conheça o posterior quando não acolher o anterior. Ainda assim, não está falando que é cumulativo.
Aqui está falando do alternativo, e aqui ele fala em ordem subsidiária, ok? Então vamos lá, ó, o pedido cumulativo aqui, ó, artigo 327. Então, para a gente aqui o pedido é alternativo, o juiz assegurará ao devedor o direito de cumprir a prestação de um modo ou de outro. O juiz cumpre dessa maneira ou daquela. Gabarito, nesse caso, é a D. Lindos, lindas, vamos, continuamos. Dentre os recursos previstos no processo civil, é correto afirmar que os embargos de declaração, quando há omissão, contradição ou obscuridade, você vai pedir só para corrigir o texto. Corrija para ficar mais claro, até para você também cumprir, pedir a execução, ou no caso de recurso também, precisa estar mais claro aí. Olha, consideram-se incluídos no acórdão os elementos dos embargantes, estou para fins de pré-requisito, desde que os embargos de declaração sejam admitidos e o Tribunal Superior considere a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Para mim, a A está muito linda, eu ficarei com a A. Vamos ver por que a B está errada. Vamos ver por que a B está errada. Serão opostos no prazo de 5 dias, sim, em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, mediante preparo no valor de 1% do valor da causa. Está falando aqui que 5 dias sim, mas a questão do preparo me deixou em dúvida e eu não vou votar na B, porque daqui a pouco a gente vai para o resuminho. Possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo de interposição do recurso, não tem efeito suspensivo, mas interrompe o prazo para interposição do recurso. Preste atenção, tá? A, B não é, a C não é. Vamos para D. Podem ser interpostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, considerando-se obscura a decisão que deixe de manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável a caso sob julgamento. E olha que já deu até sono. Obscura é a decisão que deixe de falar da tese firmada. Não é. Essa daqui era difícil acertar, viu? É omissa, tá, gente? Não falou, tá sendo omisso e não obscuro. A, D não é. Vamos para E. Quando manifestamente protelatório sujeitam o embargante a pagar ao embargado a multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, desde que previsto em decisão fundamentada ou do tribunal. Quando protelatório, o embargante vai pagar o embargado? Também não é. Então a gente chegou agora aqui na parte do resumo. Aí eu tinha falado que era A. Olha lá, ó. Embargos de declaração, Código do Processo Penal, o prazo é 2 dias. Artigo 620 do Código do Processo Penal. Sim, você vai fazer a prova do Código Penal, do Processo Penal, e lá tem embargos de declaração. No Código do Processo Civil, o prazo é de 5 dias. Presta atenção. Embargos de declaração no Código do Processo Penal é 2 dias. Processo Civil, 5 dias. Devem ser opostos contra o quê? Obscuridade, contradição, omissão, erro material. Entendeu? Aí, na caso da omissão, quando o juiz não se manifesta sobre o quê? Casos repetitivos, incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Aí a gente está falando da omissão, não é obscuro, ok? É omissão. Vamos lá aqui, ó. Incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489. Aí vão aqui, ó. São elementos essenciais da sentença, o artigo 489, quando não é fundamentada a decisão, quando é limitada a paráfrase do ato normativo, quando empregar conceitos indeterminados, motivos de qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos propostos ali na lide, não se limitar ao enunciado da súmula sem identificar os seus fundamentos.
Não segue enunciado de súmula. Isso aí é omissão. E ainda continua aqui, ó. Se os embargos forem protelatórios, o juiz ou o tribunal condena o embargante a pagar 2%, condena o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. E o que a gente estava falando aqui, ó? Na questão, ó. Quando manifestamente protelatório, sujeito embargante a pagar ao embargado, multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa, desde que previsto em decisão fundamentada do juiz ou tribunal. Quando manifestamente protelatório, sujeito embargante a pagar ao embargado. A E também tá bonitinha. Então, por que a A não é, meu Jesus? Aqui, ó. Então vamos lá para A. Considera-se incluídos no acordo os elementos que o embargante estudou para fim de pré-requisitos, desde que os embargados sejam admitidos e o Tribunal Superior considere existentes. Nesses casos, meu querido, o gabarito eu olhei aqui, por isso que eu saí da tela. Nesse caso aqui, o gabarito é a E. E de E. Sei lá o que. É a E, tá? Quando manifestamente protelatórios. Deixa eu marcar aqui para a gente não esquecer, ó. Sujeito embargante a pagar o embargado, a multa não excedente a 2%. Então não é a A, tá? Considera incluído no acordo os elementos que o embargante sustou para fim de pré-requisitos, desde que os embargos sejam admitidos. Aqui tem erro, omissão, contradição ou obscuridade. Então ele está mexendo no tema aqui, ó. Contradecisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. E aqui só está falando de erro, ó, qualquer erro. Eu acredito que a A seja só por isso aqui, então por isso que não está. Ó. Considere existente, erro não é erro material. E aqui erro pode ser qualquer erro, né, gente? Resumo aqui do embarque de declaração. Logo a gente fala só do resuminho. De repente pode ajudar alguém aí que está assistindo. Vamos para 43. É permitido nos juizados especiais cíveis. Sempre tem uma questãozinha do juizado especial cível. E a gente está ligado aqui, ó. É permitido aos juizados especiais cíveis que os atos processuais sejam realizados em horário noturno, sendo que a prática dos atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Para mim é a A e eu voto na A novamente. Vamos para B. Por que a B está errada, então? A citação por correspondência com aviso de recebimento em mão própria por oficial de justiça independente de mandato ou carta precatória. Citação por correspondência. A gente está falando no que, gente? A gente está falando do juizado especial cível. É permitida a citação por correspondência com aviso de recebimento em mão própria por oficial de justiça independente de mandato? Ou carta precatória, ou por edital? Aí misturou foi tudo, né? Inclusive edital. Não tem citação por edital no juizado especial cível, né? A gente está estudando aqui já há um bom tempo e a gente fala que não tem. A B não é. Vamos para C. A propositura de ações de alimentos, não pode alimentos. Na questão do juizado especial cível, não é alimentos, não dá ali. Vamos para D. O incidente de desconsideração de personalidade jurídica e assistência também não é do juizado especial cível. Mandato verbal ao advogado para assinar declaração de hipossuficiência, mandato verbal pode, mas para assinar declaração de hipossuficiência não. Logo, o gabarito só sobrou mesmo Aqui tem um resuminho, ó. Competência,
causas menor que 40 salário mínimo, despejo para uso próprio, ações possessórias com a causa menor que 40 salários mínimos, bens imóveis, execução de seus próprios julgados, títulos executivos e judiciais, aí na contagem dos prazos, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Tem aqui, ó, também, ó, nesse cantinho, não pode ser parte o incapaz, o preso, o PJ de direito público, empresa pública da União, a massa falida, o insolvente civil, competência eu falei aqui. E aí tem aqui, ó, nesse cantinho, não é no juizado as questões de causa alimentar, falimentar, fiscal, interesse da fazenda pública, acidentes do trabalho, residual, resíduos ao Estado e capacidade das pessoas ainda que de cunho patrimonial. Que sobrou para a gente aqui que os atos processuais sejam realizados em horários noturnos, pode no juizado especial civil. Pode sim. Gabarito nesse caso aqui só vai ser mesmo a já pôr aqui para a gente não esquecer. Vamos para a próxima. Achei que eu estava olhando, eu queria mostrar para vocês e estava meio perdido aqui, ó. O artigo 14, o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito ou oral à secretaria do juizado. Os atos são públicos, podem ocorrer em horário noturno. Certo? Então essa daqui a gente já colocou a 43, vamos para 44. 44 vai falar do que, Jesus? A empresa NTO-IPP é proprietária de um grande terreno na cidade de Andrenópolis, que tem por confinante uma praça municipal. Então, essa empresa é proprietária de um imóvel que tem como confinante uma praça municipal. Passando por dificuldades financeiras, a NTO decide vender o seu terreno. E quando vai vender, ela verifica as medidas exatas. Seus sócios perceberam que a parte do terreno da empresa estava sendo utilizada por quem? Como estacionamento da praça. Inconformados, decidem, em nome da empresa, propor uma ação demarcatória em face do município de Andrenópolis. A ação foi proposta perante o juizado especial da Fazenda corretamente. A certidão da propriedade e os demais documentos necessários foram juntados ao processo. Dada a causa de 50 salários mínimos, veja que o juizado especial da Fazenda até 60. O juiz recebeu a ação e de ofício deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar para evitar dano de difícil ou incerta reparação diante da situação hipotética. Assinale a alternativa. E aí, bem, então aconteceu tudo aquilo, a empresa queria vender seu terreninho, a hora que verificou a praça, o seu terreno estava sendo usado ali, parte do seu terreno, como praça pública pela prefeitura municipal daquele lugar, e ele entrou na justiça e está perguntando aqui para você, para nós. Olá. Opção A. A ação não é de competência do juizado especial da Fazenda, pois ultrapassa o valor de 40 salários mínimos. E aí, 40 salários mínimos não tem nada a ver, que a juizado especial da Fazenda é até 60, juizado especial civil até 40. Ah, não é. A ação não é de competência do juizado especial da Fazenda Pública, pois trata-se de demarcação de terra. Não, vamos lá ver novamente, porque para mim essa B também não é. É defesa ao juiz nas causas propostas perante o juizado especial da Fazenda deferir de ofício providências cautelares. Aí que vem, é defesa, uma palavra estranha, eu procurei até no Google aqui, ó, defeso.
que não é permitido, é proibido, e aí nesse caso não tem nada a ver. É defesa ao juiz, é proibida ao juiz as providências cautelares no curso do processo, tanto no curso do processo como em caráter antecedente ao processo. Pode sim as tutelas de urgência aí, no caso em caráter antecedente ou cautelar também. Haverá prazo em dobro apenas para interposição de recurso? Não tem esse negócio de prazo em dobro na Juizado Especial da Fazenda, não tem. Vamos para aí, a única que sobrou só pode estar certa. A ação deve ser julgada improcedente, considerando a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, uma vez que o autor é empresa de pequeno porte. Vamos ver aqui, então. A empresa é proprietária, aqui vai falando que é empresa de pequeno porte, olha lá. A EPP é proprietária de um grande terreno em Adrianópolis que tem por confinante a praça municipal, passando por dificuldade financeira. A empresa então decide vender o terreno, não está nem falando aqui em momento algum que ela é de pequeno porte, né? A certidão, e aí então vamos para as opções aqui. A gente tinha visto, aí não é, né, gente? A ação não é de competência juizada especial, pois ultrapassa 40 salários mínimos, não. A ação não é de competência, pois trata-se de demarcação. Então, vamos lá para o resuminho, porque, então, nesse caso, demarcação provavelmente não é. Ó, não se inclui nessa lei aqui mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação das terras populares, improbidade administrativa. A gente está falando do que, Adalberto? Me ajuda aí, Maria. Me ajuda aí, João. Juizados Especiais da Fazenda Pública, Lei 2153. E aí, realmente, no caso de demarcação, não é, tá vendo aqui, ó, divisão e demarcação de terras populares. Logo, a ação não é de competência do Juizado Especial da Fazenda, só pode ser mesmo a B. Tá bom, gente? Muito obrigado por enquanto. O resuminho está aqui. Depois fica conectado aí, fica ligado, que aí eu faço só do resuminho para aquela leitura rápida, aquele flash rápido para a gente sentar ali naquela cadeirinha e conseguir ter essa memória de curto prazo, até visual também, a gente lembrar do Juizado Especial da Fazenda, ok? Muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco tem mais. E vamos continuar firmes, como eu digo sempre, meus treinamentos. Voa, 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 menino, voa, menina.